Eu ia esperar secar meu cabelo, mas já tá escurecendo, então vamos nessa. Hoje eu quero bater um papo muito sério com vocês sobre o seguinte. Muitas pessoas ficam de brincadeira falando coisas do tipo: ai, fulano tem toque. Ai, se isso acontecer eu vou entrar em depressão. Ai, fulana, ela é anoréxica. E eu sou bipolar porque eu tô sempre mudando de humor. e coisas do tipo. Tá, é só uma brincadeira, pode falar o que você quiser. Mas é um grande problema quando as pessoas começam a usar doenças mentais como adjetivos, e isso leva a relativizar o problema. Porque quando a gente está falando sobre doenças mentais, estamos falando justamente sobre doenças. Transtorno obsessivo compulsivo, depressão, transtorno bipolar, os distúrbios alimentares, ou seja lá o que for, não são simplesmente estados de humor ou alguma coisa do tipo. Ser perfeccionista e ter toque não é a mesma coisa. Mudar de humor com facilidade e ter transtorno bipolar não é a mesma coisa. Estar chateado ou melancólico e ter depressão não é a mesma coisa. Essa confusão geralmente é causada pela falta de informação, mas ela também não leva a lugar nenhum. Então é muito importante a gente saber separar as coisas. E não tem problema nenhum você querer fazer uma brincadeira. O problema está justamente nessa relativização. O problema está justamente em não dar a importância necessária para esses temas. Isso também é um reflexo de quantas pessoas não têm nenhum tipo de consciência a respeito dos transtornos mentais. E também é uma coisa que nós precisamos mudar. Especialmente quando, em vez de piadinhas, são usadas para ofender ou acusar uma pessoa. Quando a gente está falando desses transtornos, a gente está falando de doenças que afetam a vida de pessoas reais que sofrem por conta disso. Então não dá para simplesmente ficar de brincadeira ou confundindo tudo. Por favor, apenas pare de achar que estar deprimido é a mesma coisa de ter depressão. E também parem de usar doenças como forma de rotular as pessoas como se isso fosse um adjetivo. Fulano é assim, fulano é assado, fulano é loiro, fulana é bipolar, fulano tem toque, aquela é uma criança hiperativa e não sei o que, porque apesar de terem um grande impacto na nossa vida, as doenças mentais que nós sofremos não precisam nos definir. E só pra fechar esse tópico, hoje eu tava olhando na internet e eu achei um comentário extremamente machista e respondendo aqueles comentários uma mulher falando que aquilo só podia ser uma doença mental. Não. Quando você pega alguém que cometeu uma grande atrocidade, um grande crime, ou alguém que falou uma coisa muito idiota e começa a falar que isso é doença, na verdade o que você está fazendo é criar um estigma ainda maior com as doenças mentais. Não tem nada a ver. Estar sofrendo com uma doença no seu cérebro não significa que você vai agir feito um babaca ou que você vai sair por aí matando gente. Do mesmo modo, não é porque alguém fez isso que ela estivesse com algum tipo de doença ou qualquer coisa assim. É preciso falar sobre os transtornos mentais e entender que eles não são um probleminha simples qualquer, e entender o impacto que isso tem na vida de muita gente e que isso não é um simples adjetivo ou uma simples desculpinha para algo que alguém fez. Mesmo que a pessoa tenha falado algo muito sem sentido, isso não pode ser justificado porque ela tinha uma doença mental, e mesmo que ela tivesse, não é por isso que ela agiu daquela maneira. Com certeza tem N motivos, mas não dá pra falar que fulano fez isso porque ele tem uma doença mental. Então todo mundo que tem uma doença mental também tem potencial para fazer isso. Não. É isso que você está dizendo quando você tenta falar que alguém agiu de tal modo por causa de uma doença mental. É isso que quer dizer, e não é a verdade. Os transtornos mentais são doenças que têm tratamento e que não são a definição de uma pessoa. Beleza? Foi esse aí então o recado que eu queria dar hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscrevam para não perder nenhum vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam entender isso. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.